Clamor, com Márcia Martins. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui segunda-feira, mais uma manhã de compartilhamento com você da palavra de Deus, mais uma manhã de oração, ok? Bom dia, Maria Luísa já chegou no Facebook. Bom dia, Flávia. Nós temos, hoje um desafio de interceder pela situação do Brasil com a Venezuela. Vamos compartilhar o livro de Efésios. Vamos prosseguir no nosso compartilhamento. Bom dia, Juliana. Bem-vinda. Ok, Flávia, Deus te abençoe. Flávia está pedindo oração nesta manhã. Querida, que você seja abençoada. O Senhor é contigo. Que os exércitos do Senhor se movam agora. Ok? Que estejam aí contigo na peleja e que o Senhor te garanta a vitória. Porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus no qual nós podemos confiar. Que Ele se levante, Flávia, nesta manhã e defenda a tua causa. E que o inimigo se prostre de joelhos diante do poder do Senhor. Ok? Que a tua vida esteja cercada nesta hora com as nossas orações. Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso, um dia de vitórias. Amém? Esta oração é para cada um de vocês que me ouvem nesta manhã, vocês que estão sintonizados na Rádio Impacto. Deus não está dormindo, Deus não está surdo, Deus é um Deus de poder, é um Deus soberano em nossas vidas. E Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos orar e a mão de Deus então se move, não é? Para que a vontade dele se faça em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Vamos seguir clamando ao Senhor diariamente. Vamos clamar com relação a todas as coisas, porque a nossa oração, ela é poderosa em Deus para destruir todos os poderes das trevas. Ok? Vamos orar porque Deus, Ele está escutando o nosso clamor e Ele está agindo em defesa de seu povo e para completar os propósitos que Ele tem para a nação brasileira, os propósitos que Ele tem para a implantação do reino dEle nesta terra. Às vezes, Deus, Ele nos deixa chegar nos limites das nossas próprias fronteiras, né? Os nossos próprios limites. Deus nos deixa chegar nos limites dos nossos medos, dos nossos maiores medos, que são tão internos que nós nem temos consciência, né? Desses medos, dessas limitações, dessas amarras. Mas o Senhor, bondosamente, Ele nos deixa chegar ao nosso limite, porque Ele está conosco, e Ele quer que a gente rompa, que a gente ultrapasse, que a gente vença
todas as situações limitadoras que nós temos em nossas vidas. E Deus, assim, permite que a gente entre em crise. Muitas vezes nós entramos, né, em crises terríveis que a gente pensa, ai, agora eu não vou resistir, eu não vou conseguir, eu vou morrer, eu não vou dar conta, este sofrimento é muito grande. Mas o Senhor está contigo. Se você entregou a sua vida na mão dele, o Senhor está contigo nesta circunstância limite. E ele permite que você, né, chegue neste ponto, porque é o ponto de rompimento. Nós estamos vendo a situação do nosso planeta Terra, estamos vendo a situação das nações em toda a Terra, e vemos, né, todas as coisas caminhando para o seu limite, né? A terra não suporta mais o peso da iniquidade, o peso do pecado, e ela vai como uma mulher em trabalho de parto. Bom dia, Meire, bom dia, Luciana. Olha só, como que é uma mulher em trabalho de parto? Não sei se você já teve um bebê, eu já tive 2, né? Eu tenho 2 filhos que já estão agora casados, né? Já tenho netos. E o trabalho de parto, as dores, elas vão aumentando em intervalos cada vez menores, até o ponto em que você fala, eu não vou aguentar. Eu vou desmaiar, eu vou, né, não vou suportar mais. A dor é muito intensa, eu não vou resistir. E naquele momento em que você pensa que você não consegue mais ir adiante, a dor cessa e o organismo começa num trabalho, né, em espasmos para expulsar a criança, para expulsar o bebê. Naquele momento, né, muda. E você começa a entrar naqueles espasmos até que o bebê, né, venha para fora. Este é o processo do nascimento. E a nossa terra, ela está neste processo, as nações estão neste processo, né? O princípio das dores foi a partir do momento em que Jesus, aquele homem de dores que sabe, né, o que é sofrer, ele inaugurou ali o princípio das dores, quando ele entregou a sua vida por nós. Ali algo novo começou a ser gerado. Nós nascemos de novo em uma nova terra, um novo céu. Tudo está sendo gerado novo a partir da cruz de Cristo. E as dores vêm, né, se intensificando em intervalos cada vez menores, os desastres naturais, as guerras, o desespero humano, não é? Tudo está sendo levado ao seu limite. E quando você pensar que a terra não suporta mais, que vai ser tudo destruído, que nada mais vai restar, então é um momento em que o nosso Senhor volta a esta terra, não é? É um momento em que ele desce sobre o Monte das Oliveiras para guerrear contra o inimigo, contra o reino de Satanás. É naquele momento em que Jesus volta que vão terminar, né, as dores, que vai terminar o tempo das dores. Iniciou com a morte dele na cruz e termina quando ele pisa nesta terra para derrotar o inimigo e para implantar um reino, o reinado dele, né, de 1000 anos, quando vamos reinar com Cristo. E vai ser tudo diferente, não é? Então, quando Deus nos leva ao limite, é porque Ele quer nos libertar. Não tenha medo quando Deus te leva ao teu limite, é porque Deus está libertando você para fazer algo novo, para trazer algo novo à existência. Se você vai passar, né, por um caminho, como diz o salmista Davi, né, no Salmo de número 24, né? 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz andar, né, por pastos verdejantes, me leva junto às águas tranquilas de descanso. Mas algumas vezes nós vamos também atravessar pelo vale da sombra da morte. Né? Neste mesmo salmo, ele traz esse novo tempo da vida do salmista, onde ele vai atravessar o vale da sombra da morte. Mas ele diz, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Não é? E ele
Coloca para mim uma mesa, né? Diante dos meus inimigos. Então, eu vou me fartar diante dos meus inimigos. Essa experiência de passar pelo vale da sombra da morte não é algo permanente. Você vai passar, vai sair do outro lado e você vai sair vitorioso. E mesmo enquanto você está enfrentando o inimigo, o Senhor está contigo, né? O teu cálice vai transbordar. A mesa está colocada e você vai estar, né, ceando com o Senhor, mesmo diante dos seus inimigos. Bom dia, Edgar e Abaribaca, lá de Bolívia. Um abraço para Cláudia, para Paula, para todos vocês aí na Bolívia. Francisca está falando comigo no WhatsApp, depois vou falar com ela, né? Bom, então é isso, né? A mensagem que o Senhor está trazendo nesta manhã é esta, né? Que nós estamos num tempo de dores, onde as dores vão se apertando, né? Cada vez mais. Mas se você está com o Senhor, Ele passa com você em todas essas situações. Por quê? A situação mundial, a situação das nações, né? É o clima espiritual que existe por trás de tudo isso, né? A batalha espiritual, as realidades do reino do Espírito, elas estão se manifestando aqui no reino material. E cada um de nós, a gente sofre, né, o peso dessa batalha. Você pode não entender, mas parte da sua luta tem a ver, né, com o que está acontecendo na região do Espírito, a batalha, não é, entre as forças de Deus e as forças das trevas. Amém? E nós temos que ficar firmes, arraigados, né, em Cristo Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele nos guia, né? A sua vara e o seu cajado, né, nos ajuda, Ele nos ampara, nos corrige, nos dá direção, Ele não nos deixa só, ok? Tenha isso em mente, que quando nós estamos chegando ao limite das nossas situações, é para nascer algo novo, da mesma maneira que vai acontecer com o nosso planeta Terra. Assim, comece, né, a se alegrar. A palavra de Deus, diz Jesus, né? Ele deixa essa mensagem. Quando, né, todas as coisas estiverem terríveis, quando você vê todos os sinais que ele anunciou ali no Apocalipse de Mateus 14, no capítulo 24 de Mateus, né, todos os sinais das coisas que aconteceriam no futuro. Ele falou, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos, né, e se alegrem, celebrem, que é porque eu estou voltando. Está na hora, né, do bebê nascer, está na hora daquilo que o Senhor fez na cruz, Ele concluir, não é? E vir tomar posse do reino que pertence a Ele. E nós todos que estamos em Cristo, vamos reinar com Ele. E por falar em crise, vamos levantar um clamor com relação à situação da Venezuela hoje. Eu convido você a orar comigo, porque nós estamos correndo um risco de
começar uma guerra na fronteira do Brasil com a Venezuela. Existem muitos interessados em que esta guerra aconteça. E, principalmente, nós temos aí príncipes das trevas, né? Principados de guerra, de morte, de violência, de ódio, que estão ali agindo, né? Por detrás do cenário todo, nós temos Satanás com os seus liderados, e ele tem todo interesse em promover guerra, com muito derramamento de sangue, com muita morte, para que ele se fortaleça. Amém? E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar nesta hora, para que esta guerra não aconteça, para que os planos do diabo possam ser confundidos. Vamos orar comigo, ok? Nós temos notícias do Exército Brasileiro todo mobilizado ali na fronteira, e tudo que é necessário é que o presidente Maduro da Venezuela provoque qualquer incidente e acuse, né, o Brasil nesta confusão. Ele pode acusar o Brasil, dizer que foi o Brasil que fez alguma coisa para justificar um ataque dele contra o Brasil. O interesse não seria propriamente da Venezuela, mas tem a China e tem a Rússia que estão apoiando, né, o presidente da Venezuela, e que tem interesse em entrar no território brasileiro, com certeza. E eles também têm muito interesse em usar as armas, não é? Porque se eles têm uma indústria de armas bélicas muito grande, eles precisam vender essas armas. Então, quanto mais guerras eles provocarem, mais mercado eles têm para comercializar as armas de guerra que eles produzem. E isso é lucro, não é? Para essas potências. Então, vamos clamar ao Senhor nesta manhã. A nossa oração, o nosso clamor, ele é ouvido por Deus, e o Senhor tem, assim, né, a legalidade mediante a nossa oração. O Senhor pode mover os exércitos de anjos dele, assim como eu compartilhei com vocês, que quando Daniel começou a orar, não é, os céus foram mobilizados, veio Gabriel com a resposta, veio Miguel para lutar com Gabriel, e subiu o príncipe da Pérsia para tentar impedir a passagem, né, do principado lá da Pérsia. E hoje nós temos o nome de Jesus, que é poderoso, e quando oramos no nome de Jesus, todo o inferno tem que se dobrar. Então vamos usar da autoridade que nos foi dada para intervir nesta situação ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, especificamente na cidade de Pacaraima. Eu estive ali, não é? Inclusive fui na Venezuela. Da última vez eu cruzei a fronteira para Santa Helena do Guairém, aonde aconteceram agora esses dias 25 mortes. Eles estão pegando as tribos indígenas que vivem ali em Santa Helena do Guairém e arregimentando e prendendo e obrigando eles a fazerem coisas. Então, a situação está muito grave, não é? Eu tenho uma pastora amiga minha, a Tânia, ela com o pastor, que me fugiu, acabou de me fugir o nome do pastor agora, muito amigo. Eles têm uma igreja batista ali em Pacaraima, e ela está pedindo orações, porque eles estão vivendo este clima de guerra lá na fronteira, não é? E eles estão pedindo que nós nos mobilizemos em oração em favor desta situação, em favor deles que estão ali em Pacaraima, vivendo debaixo de toda essa pressão. Então, vamos orar nessa hora, ok? Senhor, nós podemos orar na autoridade do nome de Jesus Cristo
E o Espírito Santo de Deus, ele nos assessora, ele nos ajuda a orar da maneira, Senhor, que convém. Conhecemos a tua vontade, Pai, a respeito deste assunto, que a tua vontade é que todos se salvem, é que haja paz, é que haja vida. A tua vontade não é que vidas sejam ceifadas e que possam terminar no inferno, porque é isso que Satanás deseja, Senhor, fazer a colheita dele. Mas nós nos levantamos nesta hora com todos aqueles que estão me ouvindo. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, diante da tua presença para clamar em favor da Venezuela. Pai, entra com a tua providência, socorre este povo, Senhor. Nós te pedimos, remove Nicolás Maduro do poder com todos aqueles que, ó Deus, estão com ele, Senhor. Sabemos que o combate é nas regiões celestiais, por isso, Pai querido, nós te pedimos, envia, Senhor, os teus exércitos angelicais para pelejar contra as forças das trevas, ó Deus. Que todo plano do inimigo seja frustrado, que toda a estratégia desses principados de guerra, de morte, de violência, de ódio, de destruição, todos eles sejam repreendidos agora em nome de Jesus Cristo. Nós causamos confusão no meio do inferno, que eles não se entendam, que eles não prosperem em nenhum dos seus planos. E que os exércitos teus, meu Pai, sejam liberados para a peleja. Que os teus anjos, Senhor, que os teus príncipes de guerra sejam fortalecidos através da nossa oração. E que prevaleça, Senhor, a tua vontade, o teu propósito em toda esta situação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, entra com a tua providência, mobiliza, Pai, os teus exércitos, que os teus exércitos possam lutar e vencer, que eles sejam, Senhor, mais e mais empoderados através das nossas orações. Move o teu espírito de vida e de poder através de tudo isso, Senhor. Levanta a tua igreja para estar atenta e clamar nesta hora. Senhor, nós oramos pelo presidente Bolsonaro, o vice, o general Mourão, todos aqueles que estão junto com Bolsonaro para tomar decisões nesta crise, Senhor. Dá a eles, ó Senhor, dá sabedoria, Pai, dá discernimento, dá autoridade, Senhor, dá inspiração do teu Espírito Santo sobre como agir e o que fazer, Senhor, quais medidas tomar, papai. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por sabedoria do alto para todos aqueles que estão em posição de autoridade, para decidir em nome do povo brasileiro o que fazer em toda esta situação. Realmente, Senhor, nós concordamos, Senhor, de que não haja guerra ali, Senhor. Brasil, Senhor, nunca teve guerra assim, Senhor, no nosso território, e nós não queremos, ó Deus. Sabemos, Pai, que o principado da corrupção que foi derrotado, que está sendo, ó Deus, lançado fora da nossa nação, ele, Senhor, ele tenta se vingar, o inferno tenta trazer outro príncipe das trevas que venha causar, Senhor, dor e destruição. Mas nós rejeitamos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós entronizamos a Jesus como Senhor da nação brasileira. Entronizamos a vontade do Senhor que seja feita sobre o Brasil. Nesta hora, Senhor, nesta hora, levanta os teus guerreiros, levanta os teus intercessores, que possamos tomar posição ao lado dos teus exércitos, Senhor, para que o inimigo seja frustrado, seja confundido, seja derrotado, e que o Senhor, mais uma vez, seja glorificado através, Senhor, desta situação, através desta batalha. O general de guerra, o nosso general Jesus Cristo, saia vencedor mais uma vez, porque ele tem o direito da vitória. E nós estamos requerendo, Senhor, nós estamos requerendo o direito que Jesus conquistou na cruz, porque ele já expôs todos esses príncipes das trevas ao escárnio público. Vocês já foram derrotados, Jesus já derrotou vocês. E nós clamamos, Pai,
o direito do teu filho, a vitória do teu filho contra todo o reino das trevas, nesta situação específica de confronto entre Venezuela e Brasil. Clamamos o sangue do Cordeiro, Senhor, que seja o sangue de Jesus fale alto, a vitória de Cristo na cruz fale alto, e o inimigo não possa prevalecer em nada. Nós oramos, Pai, sabemos que o Senhor nos escuta e que toda autoridade nos foi dada no nome de Jesus Cristo, e é nesta autoridade que oramos e já te agradecemos, Senhor, pela vitória, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos para as nossas gotas de sabedoria em Provérbios 22, ok? O verso 4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Tem um outro versículo, né? Que instrua a criança no caminho que ela deve andar, no caminho do Senhor, no caso, né? E mesmo quando ela crescer, não vai se desviar desses caminhos, né? Porque você ensina a criança quando ela é pequenininha. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Gente, olha o espírito de confusão que está liberado na terra, né? Como é preciso que a gente se apegue à palavra do Senhor e peça ao Espírito de Deus que nos ensine, que nos mantenha no caminho da verdade. Veja bem, olha essa notícia. Um grupo de bruxos que se dizem bruxos cristãos, eles estão dizendo que a Bíblia é um livro de feitiçaria e que Jesus era um mago, não é? Que os milagres que ele fazia, que é magia, que tudo aquilo que, né, você
manipula diferente, né, no sobrenatural, é magia, né? Então, em abril agora, eles vão fazer a primeira convenção anual desses bruxos que se dizem cristãos lá em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu estive em Salem, é uma história muito grande essa cidade. Salem quer dizer paz, mas ali agora está um grande templo satânico. Houve, no passado, uma história muito complicada a respeito de Salem, e embora o chamado desta cidade diante do Senhor era para ser como uma cidade de paz, uma cidade de bênção, ela acabou sendo uma cidade onde se reúnem bruxos, satanistas, né? Aquele templo está ali, passamos na porta, né? Claro que não quis saber, né? De muita conversa. Bom, qual é o objetivo desses bruxos que estão se dizendo cristãos? O objetivo deles é promover a ideia de que Jesus Cristo teria sido, na verdade, um bruxo e que a Bíblia é um livro de feitiçaria. Isso é Gente, dá temor só de falar isso, porque é uma blasfêmia tão grande, né? É uma ousadia tão grande deles falarem isso, né? Querer transformar os milagres de Jesus, os sinais de Deus, de como é o reino dele, transformar isso como se fosse bruxaria, que é uma coisa do diabo, porque o bruxo, ele recebe poder do diabo, e ele faz sinais, ele faz maravilhas, mas a fonte do poder dele é Satanás, são os demônios, são as trevas, não é? E os bruxos, eles acham que eles têm o poder de manipular as forças, né? E fazer o que eles querem. Mas, na verdade, eles não passam de marionetes na mão de Satanás. O que é muito diferente dos sinais que são feitos por aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus e que operam os milagres de Deus. Nós não podemos nada. Sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. Se fazemos qualquer coisa, é no nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, e o controle está na mão de Deus e não nas nossas mãos, não é? Nós temos completa dependência do poder de Deus, dependência de Jesus Cristo. Bom, olha, vocês veem a confusão que eles estão querendo fazer. O líder do movimento, tristemente, ele já foi um cristão pentecostal, mas logicamente, né? Uma pessoa que nunca chegou a se converter. E ele pensa que não há diferença entre ele, entre a pessoa dele e o próprio Cristo e o Pai, né? Ele se confunde. Nós somos templos, sim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, habitam dentro de nós em espírito, no nosso espírito. Daí você confundir, né, que o seu corpo, a sua alma, né, e mesmo o seu espírito, que você é igualzinho a Jesus Cristo, que você é igualzinho ao Pai, que não tem diferença, que você é o próprio Cristo, que você é o próprio Pai, é uma coisa mesmo muito satânica, muito do diabo, né? Muita confusão, realmente. O poder do Espírito Santo não pode ser manipulado e nem o poder do nome de Jesus Cristo. Olha que coisa terrível, né? E eu sei que muitos vão atrás dessas lideranças, desse espírito de confusão, porque o Senhor disse que muitos seriam confundidos. Mas que se nós escutássemos, né? Eis o Cristo ali, eis o Cristo aqui, não era para a gente ir atrás. Ok? Porque, na verdade, eles estão dizendo, né? Jesus está aqui conosco neste movimento dos bruxos cristãos. E ele não está. Então, não vá atrás de Jesus aonde ele não está. O reino de Deus é um reino, né? Invisível, de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de nós, conforme disse Jesus, na habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nosso espírito, nascido de novo, né, como filhos de Deus. E Satanás, por causa da nossa dificuldade de entender as coisas espirituais, ele vem trazendo engano e confusão
E tem sido assim ao longo das eras. Por isso, nós, né, damos graças ao Senhor pela palavra dele que ele nos deixou. E ele não nos deixou órfãos, sozinhos, desamparados, mas também deixou o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos ensina a verdade, né, na palavra de Deus. Amém? Leia a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo que te ensine todas as coisas. E ele vai abrir o seu entendimento para que você possa, né, perceber, captar por detrás das palavras o verdadeiro sentido daquilo que o Pai está ministrando através da sua palavra. Nós estávamos no livro de Efésios, e é para lá que nós vamos voltar e nós vamos recomeçar em Efésios, porque acabou que nós perdemos o fio da meada, né? Mas nós vamos recomeçar no livro de Efésios, um livro maravilhoso que vai falar do noivo e da noiva, vai falar da graça de Deus. E eu quero ver depois se eu me aprofundo num estudo sobre a graça para trazer para vocês, porque no livro de Efésios nós temos apenas 6 capítulos. Este livro foi escrito quando Paulo estava preso, né? Ele estava preso, a primeira prisão dele, mas ele escreveu a carta aos Efésios. E são 6 capítulos apenas, mas nós vamos ver que a palavra graça, ela é mencionada 10 vezes na carta que Paulo escreveu aos Efésios. E nós precisamos capturar mais profundamente esta revelação da graça de Deus. Que graça é essa tão tremenda, que nós não merecíamos absolutamente nada, senão a condenação eterna, a morte eterna, a separação eterna de Deus. E, no entanto, não é? Ele nos amou de tal maneira que ele deu seu único filho para nos salvar. Então, vamos à carta de Efésios. Também tem tudo a ver com o pai escolhendo a noiva para o seu filho, né? E nós vamos ver que ele escolhe uma noiva que era uma, como eu vou dizer? Uma vagabunda qualquer, uma pecadora, uma adúltera, uma prostituta, não é? Assim era a noiva de Cristo antes que ela fosse comprada pelo sangue do noivo, purificada, nascida de novo, não é? Ela não valia nada. A humanidade, ela, de uma maneira, né, geral, nós traímos o Senhor. Adão e Eva traiu o amor de Deus e se envolveu com Satanás. E daí nós temos toda a história da humanidade sempre idolatrando, adulterando, prostituindo, o povo de Israel fazendo isso, e também muitos que se dizem cristãos da mesma maneira. Mas quando Deus me encontrou, quando Deus te encontrou, você estava no lamaçal do pecado, né? Aqui em Efésios 2... vai dizer muito bem, né? Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E como os outros, nós éramos
por natureza, ok? Merecedores da ira. Nem é só pelo que fazíamos, mas pelo que nós realmente éramos. A nossa natureza completamente corrompida, apodrecida pelo pecado. E por causa desta natureza, né, o que você comete são pecados e coisas horrendas, porque é a sua natureza, ok? Então, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Com Cristo nós recebemos vida, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, eu sou salva. Pela graça, você é salvo. Olha a graça de Deus aqui, gente. Olha a misericórdia do Senhor. Nós não merecíamos coisa alguma, senão o castigo, a ira eterna de Deus. Mas, pelo grande amor com que nos amou, o amor do Senhor, o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tão grandioso, capaz de olhar para nós com misericórdia e nos perdoar. E, ainda que estávamos mortos em transgressões, pela graça nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Nós ainda não ressuscitamos, né, do ponto de vista da ressurreição física, mas espiritualmente, o nosso espírito que estava morto, ele voltou à vida, ok? Ele estava morto e ressuscitou, o nosso espírito já ressuscitou. E essa ressurreição, ela vai se manifestar de uma maneira completa, quando, ao final, não é, o Senhor vai cumprir a promessa dele. Nós que temos já a vida eterna, Jesus Cristo, dentro de nós, quando o nosso corpo perecer, vai chegar o dia em que os nossos corpos serão ressuscitados e glorificados. Ressurretos também, né? O nosso corpo, como foi o corpo de Cristo. Deus, então, ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com o Pai, com o nosso Deus, ele nos fez assentar. Ele nos deu uma posição, ok? Nos fazer assentar significa que ele nos pegou onde nós estávamos, no lixo, né? A natureza completamente corrompida. E ele, através de Jesus Cristo, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida com Cristo. Pela graça, ele nos salvou. Ele não só nos salvou, como ele nos colocou, o Senhor nos colocou numa determinada posição. Que posição é essa? Ele nos assentou, né? Ou seja, nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição, estamos posicionados em Cristo, somos o corpo de Jesus Cristo. E ele fez isso, o Senhor fez isso para mostrar nas eras que hão de vir. Muitas eras ainda virão, ok? Bom dia, Ismael. Nas eras que hão de vir, não sabemos quantas eras virão. E o Senhor, né, fez esta obra linda, tremenda, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, né? Quanta graça, né? Uma graça riquíssima, uma abundância de graça, que ele demonstrou esta graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a manifestação do amor e da bondade de Deus para conosco. Pois vocês são salvos pela graça. Aqui está repetido, pela graça vocês são salvos. Versículo 5.
Agora no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Mas até mesmo a fé que nós recebemos para crer é um dom de Deus, é graça de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, né? É dom de Deus, esta fé que permite que você seja salvo pela graça de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, não depende das suas obras, mas do favor de Deus. Por quê? Não tem obras que possam ser aceitáveis diante do nosso Deus, uma vez que você está com a sua natureza corrompida. Por isso é necessário, não é, que você venha a Cristo Jesus, porque nele a sua natureza vai ser mudada, para que você seja filho, filha de Deus. Bom dia, Maria Tereza querida, Olga, Roque, Cláudia, da Liberata Grife, pessoal todo chegando. Nós estamos aqui bem em meio a um estudo na carta escrita por Paulo aos Efésios, e nós estamos aqui no capítulo 2, ok? Vendo, né, a respeito da graça de Deus. Que graça tremenda, porque o capítulo 2 vai explicando sobre essa graça e colocando, né, como nós estávamos antes, debaixo da ira de Deus, caído nos nossos pecados, e como Ele olhou para nós com misericórdia, com amor, e nos restaurou, nos resgatou com Cristo Jesus, nos deu uma posição em Cristo, nos assentamos com Ele nas regiões celestiais. E o capítulo 8 volta a afirmar, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Fé para crer, né, na palavra de Deus, em tudo isso que está aqui, esta fé vem de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. As nossas obras, elas não têm valor diante do Senhor, a não ser depois que você está posicionado no corpo de Cristo, que você está em Cristo, que você nasceu de novo como filho de Deus. Aí, naturalmente, né, você tem uma nova natureza, então, naturalmente, você vai começar, né, a fazer obras de justiça. Uma vez que você é justificado por Deus, você vai manifestar o caráter de Cristo e vai produzir, né, boas obras. Porque, verso 10, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, né, tem que ser realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ok? Bom, lá no comecinho de Efésios, vamos voltar, né? Eu disse para vocês que na carta aos Efésios são 6 capítulos, 10 vezes encontramos a palavra graça, e eu fui ao capítulo 2 de Efésios para mostrar para vocês, né, o tamanho desta graça, qual era a nossa condição. E nós vamos ver o pai escolhendo a noiva para o seu filho, e ele vai encontrar esta noiva nesta condição que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2 de Efésios, não é? Uma noiva totalmente indigna do Filho de Deus, e ainda assim, Deus, com a imensa graça dele, escolhe, né, esta mulher, esta igreja, esta noiva, para se casar, né, com o seu filho, para se unir ao seu filho. E nós vamos ver que nesta condição, né, por causa da nossa união com Cristo, nós entramos para a família de Deus. Nós somos a noiva, vamos desposar o noivo, vamos para a casa do pai do noivo, adotadas então como filhos e filhas. E eu expliquei para vocês que no contexto oriental ainda é assim. A moça, ela se casa, vai para a casa do marido, ela vai fazer parte da família, ela é recebida então como filha na casa do marido pelo seu sogro e sua sogra, e ela vai então servi-los como se fosse uma filha mesmo ali do casal. E é nessa condição, é por causa disso que nós fomos adotados. E embora não merecêssemos a escolha do pai do noivo de forma alguma,
ele vai, né, nos pegar, nos transformar, nos fazer noiva do Filho, né? O Filho vai ter que morrer, derramar seu sangue para comprar, adquirir a sua noiva, não é? A sua noiva vai precisar aí de ser lavada no sangue do noivo. E é muito linda a imagem que nós temos de Jesus Cristo gerando a sua noiva a partir do seu lado, que foi perfurado ali na cruz, quando, né, o centurião espeta a lança do lado de Jesus e brota a água e o sangue. E o sangue, né, que nos lava, nos limpa de todo o pecado e nos santifica, nos separa para Deus e nos dá uma nova vida, porque a vida está no sangue, e a água que fala da purificação pela palavra de Deus. É dali que brota a igreja, é dali que brota a noiva de Cristo, do seu lado, né? Quando jorra a água e o sangue, quando ele morre, quando ele dorme na cruz. Da mesma maneira como lá no jardim, né? Lá no começo, o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fazem, né? Criam Adão e Eva. Primeiro eles criam Adão, e do lado de Adão, o Senhor tira uma costela, e da costela de Adão, ele faz a mulher, né? Então, de tal maneira que os dois se tornam uma só carne, né? Deus criou o homem e mulher os criou. A palavra homem não é a conotação de sexo masculino. Quando Deus criou a humanidade, vamos dizer assim, ele criou aquele ser, não é? Primeiro o masculino, em seguida o feminino, que se completavam. Deus criou o homem e mulher os criou. Não é? E o homem deve deixar a casa de seus pais, se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem deixa a casa de seus pais, se une à mulher, e os dois serão uma só carne. Um dia Jesus Cristo deixou a casa do Pai e veio para buscar a sua noiva, para se unir a ela, para que pudéssemos ser um só com Jesus Cristo. Cristo e sua noiva. E isso é o que nós vamos ver na carta aos Efésios. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Bom, nós não vamos ter tempo de ir adiante, né? Foi uma introdução mais uma vez. Ok? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz. Graça já começa aqui no começo. Graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus Cristo também, né? Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo também. E essa carta, então, é endereçada aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Mas logo aqui, na primeira palavrinha, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Como eu não tenho tempo de entrar muito profundamente hoje, né, de seguir adiante, eu vou fazer um comentário aqui sobre esta palavra apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Lá em Efésios, onde a gente estava no 2:20, 19, 20, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Viu? Somos membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, aqui diz, né, que nós, como família de Deus, estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como a pedra angular. E eu estava olhando, né, o verdadeiro sentido e propósito da pedra angular, e também sobre o ministério de apóstolo e profeta, e o que é realmente um apóstolo.
A palavra apóstolo, de aposteles, do grego, significa enviado. O apóstolo é um enviado de Deus, né? Paulo diz apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, um enviado de Cristo Jesus pela vontade de Deus, né? Ele foi enviado aos gentios com as boas novas do Evangelho da Salvação. Esta palavra apóstolo, que é apostelos em grego, em latim, é missionário, é de missões, a palavra corresponde, a palavra apóstolo corresponde à palavra missionário. Só que a palavra missionário tem a sua raiz do latim, que é da mesma maneira o enviado, aquele que vai para levar as boas novas. E o verdadeiro sentido da palavra é a pessoa indo com a mensagem aonde ela ainda não foi anunciada, para que ali então surja uma igreja, um grupo de adoradores, não é? Esse é o papel do apóstolo. E o papel do profeta. Apóstolos e profetas, eles estão no fundamento da igreja. E eu estava dando uma olhadinha nesta palavra, deixa eu ver aqui. Ah, sim, profeta. Nós temos profetas no Novo Testamento? Temos sim. Barnabé, se a gente for analisar, Barnabé, ele era profeta, filho da consolação, né? Ele trazia a profecia, que a profecia edifica, consola, exorta. Ele era filho da exortação. Barnabé era usado no ministério profético. Outro profeta, Simeão. Simeão, ele orava, né, dia e noite no templo, aguardando a vinda do Filho de Deus. E quando Maria e José foram ao templo, trazendo o bebê para ser circuncidado, Simeão, ele profetizou, ele falou para Maria e para José, né, em Lucas 2, de 25 a 35, não temos tempo de ir lá, você pode ir, Lucas 2, 25 a 35, quando Simeão fala, este menino, né, nasceu, eu esqueci todas as palavras, falou para Maria, uma espada vai transpassar o teu coração, então ele profetiza ali com relação ao ministério do Messias. Em Atos 13:1, nós temos ali que na igreja de Antioquia se reuniam apóstolos e profetas, e eles vão nomear alguns deles, né, quando Paulo, então, foi enviado ao campo missionário. João Batista era um profeta, né, que estava ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Ágabo, que profetizou para Paulo, amarrou ele com um cinto e falou, se você for a Jerusalém, assim eles vão fazer, né? Não, Ágabo amarrou a si próprio com um cinto e falou, se você for a Jerusalém, eles vão te amarrar assim, como eu estou me amarrando, né? Você vai ser levado preso. Então, temos várias passagens assim no Novo Testamento que mostram a presença do ministério profético no Novo Testamento, além do ministério apostólico, que foram os fundamentos onde a igreja, né, começou a crescer, fundamentada nos apóstolos e profetas, e cuja pedra angular é Jesus Cristo. Não temos mais tempo, né? Quarta-feira, se Deus quiser, nós prosseguimos em Efésios. É linda esta carta, é uma carta de amor, né, do pai trazendo a noiva para o filho, nos colocando à altura de seu filho. Fala, se você vê Efésios lá no fim, vai falar, né, da mulher e do homem, do casamento, e vai falar, esse é um mistério de Cristo com a sua igreja. Queridos, uma semana maravilhosa para vocês, que vocês sejam cheios da graça e da presença do Senhor, que o teu espírito seja fortalecido com o Espírito de Deus, né, e que os olhos do teu coração se abram para as verdades maravilhosas da palavra do Senhor. Fiquem na bênção, na graça de Deus. Amém? Eu abençoo você em nome do Senhor Jesus. Bom dia.